Eu falo de um assunto que sempre faz barulho. Ele diz respeito ao registro de moléculas de agrotóxicos aqui no Brasil. Moléculas que tiveram uso proibido em outros países. Esse assunto aparece com frequência e o nosso correspondente no Paraná, o Mauro Andrade, conferiu com um especialista a respeito desse tema. Vamos dar uma olhada. É comum escutarmos que o Brasil utiliza na agricultura produtos químicos que já foram proibidos em países da Europa, Estados Unidos e Japão. Técnicos da Anvisa e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizaram um levantamento junto à base de dados de registro das moléculas químicas nestes países. Publicaram um artigo técnico com o resultado desse levantamento. Veja o que diz Luiz Eduardo Rangel, ex-coordenador de agrotóxico do MAPA, e hoje ele é membro do Conselho Científico Agrosustentável. A ideia do artigo é explicar um pouquinho sobre como funcionam as reavaliações de agrotóxicos, né, tanto no Brasil quanto fora deles, mas fundamentalmente desmistificar a situação que foi colocada de que no Brasil existem produtos registrados que foram proibidos ou banidos em outros países. Isso não é verdade. Nós fizemos uma vasta análise em uma série de bases de dados da Europa, dos países da OCDE, e identificamos que a grande maioria, quase a totalidade dos agrotóxicos que são registrados no Brasil estão registrados em algum desses países da OCDE, seja Estados Unidos, seja Canadá, seja Austrália, seja Japão ou na própria União Europeia, né? Os produtos que foram proibidos no Brasil, naturalmente também têm sido proibidos no resto do mundo e são em decorrência da sua obsolescência. Normalmente produtos que não têm mais o seu valor comercial, foram substituídos por moléculas mais modernas, eles são naturalmente descontinuados. Isso aconteceu com mais de 70 substâncias no Brasil e apenas 13 dessas 70 substâncias, mais de 70 substâncias, foram em decorrência de reavaliações toxicológicas feitas pelos órgãos federais dentro do Brasil, né? Das 20 reavaliações que foram feitas de agrotóxicos no Brasil nos últimos 20 anos, 13 reavaliações concluíram que os produtos, dentro da luz da ciência atual, não deveriam estar registrados no Brasil. As outras 7 substâncias foram mantidas registradas, assim como tem a sua manutenção em outros países do mundo. O que acontece na União Europeia é que, periodicamente, as empresas têm que reafirmar o seu desejo de manter substâncias no mercado. Isso tem um custo, né, para poder aportar essas informações de maneira periódica. E muitas vezes moléculas mais modernas têm muito mais vantagens competitivas, muito mais vantagens de perfil toxicológico e essas empresas então não suportam, não mantêm esses registros antigos, esses registros deixam de existir dentro da União Europeia, por exemplo. E não quer dizer que eles foram proibidos, quer dizer simplesmente que eles foram descontinuados por questões comerciais. Outra questão muito relevante é que o Brasil ele é signatário de todos os fóruns internacionais que monitoram, avaliam essas substâncias no mundo. E sempre que um fórum internacional, que um organismo internacional toma uma decisão, com a participação sempre do Brasil nesses fóruns, pela proibição dessa substância, essa substância automaticamente também é proibida no Brasil. Então nós consideramos absolutamente descabido essa comparação. O Brasil tem uma legislação moderna, ele é um país que utiliza ferramentas, instrumentos de análise de risco para poder avaliar essas substâncias. Temos uma lei recente, nova, que traz esse conceito, preserva a necessidade de uma visão plural, né, do processo de registro dessas substâncias, com a participação da saúde, do meio ambiente e do Ministério da Agricultura. Então, o artigo visa jogar luz científica a esse mito, né, que se coloca com relação às tecnologias de controle de pragas, né, configuradas como agrotóxicos no Brasil. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.